Olá, minhas crianças, tudo bem? Essa aí é a nossa primeira aula gravada de geografia. Além dessa aula gravada, nós vamos ter aí uma aula ao vivo na quinta-feira, às 2 horas da tarde. Aí eu passo para vocês no grupo se vai ser via Skype ou através de algum outro dispositivo, tá? Mas aí eu passo para vocês depois no grupo de vocês. Eu vou explicar para vocês um capítulo da apostila. Vocês vão fazer as atividades, né? Vocês têm algumas atividades que vocês estão me devendo da página 700 e da página 707. Isso. 700 e 707. Que era para ter sido entregue até no mês passado, né? E aí vocês já me mostram e a gente já vê isso na quinta, tá bom? Mas as atividades que eu vou passar para vocês da apostila que também eu vejo na quinta. Aí eu vou dar essa aula, vocês anotem as dúvidas de vocês, né? E na quinta-feira, na aula viva, eu tiro as dúvidas e eu também, a gente faz aí uma correção das atividades e eu dou aí a pontuação de acordo com aqueles que fizeram. Lembrando que a aula ao vivo, a não participação, era acarreta falta, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula de geografia. Depois eu vou gravar as aulas de história, né? Tô primeiro passando em geografia, que aí depois a gente vai ver também as aulas de história, filosofia e sociologia. Bom, nós já estudamos cartografia na nossa aula presencial, né? Nós vimos os elementos de um mapa, nós vimos a localização geográfica, nós vimos os pontos cardeais, nós vimos aí os paralelos, meridianos, essa parte nós já vimos. Agora nós vamos entrar aí na cartografia e as suas tecnologias. Acompanhe na apostila na página 701, né? Então nós vamos ter aí dentro a cartografia e a geografia, elas andam juntas. Elas podemos dizer que elas são inseparáveis. E mesmo com a tecnologia, a cartografia básica ela serve de base para o estudo cartográfico. Mesmo com as tecnologias, os estudos associados à ciência e à arte cartográfica, a arte de elaborar mapas, ela não está desassociada. Então, vocês estudaram aí um pouco sobre a cartografia básica, isso daí serve como base para vocês, até mesmo para o uso aí de dispositivo. Acho que eu vou tirar meu óculos, né, que está refletindo a luz. Ele serve de base para que vocês possam compreender, por exemplo, como funciona um sistema de GPS, como se utiliza um mapa, e entre outros, né? Então a cartografia básica ela é muito importante, ela serve aí como base, né? Até mesmo para as tecnologias utilizadas aí nos mapas. Bom, sensoriamento remoto. Então nós temos aí um avanço na ciência cartográfica. Nós temos aí o que nós chamamos de geotecnologias. Essas geotecnologias elas vão ser utilizadas para a localização de aspectos do espaço geográfico. Tá? Nós temos aí o uso de sensores. Para que são utilizados esses sensores? São usados principalmente para mapear florestas, mapear a atmosfera, corpos hídricos, habitações, e eles utilizam um estímulo na qual eles captam a luz. São utilizados como estímulos à luz. Através de radiação eletromagnética. Aqui na apostila, na 701, vocês têm até uma figura falando sobre o espectro eletromagnético. Aí ele mostra aqui faixa do invisível, ondas de rádio e TV, faixa do visível, aí nós temos a luz visível, raio UV, infravermelho, e nós temos aqui faixa do invisível, né, que são os raios gamas. Então, esses sensores são chamados de sensores remotos, tá? Utilizados por dispositivos aéreos ou por dispositivos terrestres. A principal finalidade é a previsão do tempo, planejamento agrícola,
monitoramento de áreas florestais como medida de prevenção do desmatamento, incêndios, bacias hidrográficas, entre outros, etc. Bom, além do sensoriamento, né, além desse sensor remoto, nós temos também outros que são utilizados aí dentro aí dessa geotecnologia. Por exemplo, nós temos, né, as fotos aéreas. Essas fotos aéreas, no começo, há muito tempo atrás, elas eram utilizadas através de pombo-correio. Então, eles amarravam o equipamento no pombo, né, e o pombo, por onde ele passava, iria retirando ali as fotos da localidade por onde ele passava. É claro que, como não é possível você controlar o pombo, então não era muito confiável que aquele pombo tivesse passado exatamente pelos lugares onde você precisava fazer essas fotos aéreas. Depois dos pombos, começaram-se a utilizar, principalmente aí, depois da Primeira Guerra Mundial, foram utilizados aviões para fazer aí essas fotos. Na página 701, vocês têm até uma figura que mostra ali o avião, né? Uma linha de voo, e mostra ali o lugar aonde ele vai tirando ali as suas fotos, né? O plano de fotografia. Além disso, nós também temos um outro sistema, que são os radares, que eles são aparelhos que funcionam através de ondas. Então, ele emite, ele trabalha com emissão e receptação de energia. Então, assim, ele emite energia eletromagnética e vai interagindo com os objetos. Então, o radar, por exemplo, é utilizado em submarinos. O radar é utilizado no espaço aéreo. Então, através de ondas eletromagnéticas, ele consegue captar aquilo que está à sua frente. Ele consegue aí, ver o desenho daquilo que está à sua frente. Isso é... Os morcegos utilizam esse sistema. Só que é um sistema de som, no caso, né? Na qual ele consegue definir, ele consegue ver aquilo que está à sua frente. O morcego é cego. Então, através de um sistema de radar, é que ele consegue se locomover e não bater nas coisas. Então, um radar ele funciona através desse sistema. Então, ele interage com o objeto. Por quê? Porque a onda vai e é refletida por aquele objeto. Então, eu sei que ali na frente que tem um determinado objeto e consigo definir até mesmo a forma daquele objeto. Então, aí, através dessas ondas eletromagnéticas. Então, ó, nós temos os radares, o sensoriamento remoto, os sensores, temos aí as fotos aéreas e também nós temos as imagens de satélite. Essas imagens de satélite, elas utilizam aí um sensoriamento. Desculpa. E nós temos diversos tipos de satélites. Nós temos satélites de comunicação, satélites utilizados para meios científicos, nós temos satélites utilizados para televisão, nós temos satélites utilizados para assessoramento remoto e para o uso militar. Então, os satélites hoje, eles são aquilo que nós temos de mais tecnológico no requisito de geolocalização. Quando nós ligamos um GPS de um carro, são utilizados de 3 a 4 satélites para que possa mostrar a nossa localização, fazer o trajeto que nós vamos percorrer e medir o tempo que será necessário de onde nós estamos aonde vamos chegar em tempo real. Então são utilizados aí só num GPS aí de 3 a 4 satélites. Vocês vão ver alguns lugares falando que são 3 satélites, alguns lugares vão falar que são 4 satélites. Aqui na apostila de vocês são 3 satélites, mas tem alguns defendem que são 4 satélites. Mas enfim, 3 ou 4 são utilizados aí a um grande movimento por conta do uso do GPS. No satélite,
Vocês vão olhar aqui na página 702, ele mostra, ele tem um infográfico na qual ele mostra como funciona um satélite artificial. Então ele vai contar aqui a história, o lançamento, o movimento, os modelos, a quantidade de satélites que existem, a órbita desses satélites e o combustível que é utilizado para que eles possam funcionar. Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês têm na apostila, todo mundo tem a apostila, né? E vocês vão acompanhar na apostila, tá? Para vocês poderem saber como que funciona, qual é a movimentação de um satélite, ok? Aqui também na 702, nós temos aqui a leitura de imagens de satélite. Ele mostra aqui algumas interpretações de imagens, tá? Florestas tropicais, por exemplo, elas aparecem com diferentes tonalidades de verde, desde o verde escuro até os tons amarelados. Cidades e aglomerações urbanas aparecem em tons de rosa, avermelhados. Rios, lagos, represas e açudes variam em tonalidade que vão do preto e azul escuro. Áreas queimadas aparecem em preto em tonalidades muito escuras. As nuvens aparecem em branco, como pequenos flocos de algodão. As estradas são identificadas em rosa ou avermelhada, evidenciando seu traçado. Então, assim, assim como tem no mapa, ele também tem algumas regras para o uso de cores. Você só pode usar a tonalidade azul quando é para representar a água, rios, mares, o oceano, lagos. Assim também nas imagens via satélite existe aí uma regrinha, na utilização das cores, para que você possa interpretar como que são aquelas imagens e o que é cada detalhe daquela imagem via satélite, tá? Mapas digitais. Então, nós chegamos aí na era da cartografia digital. Essa cartografia digital é através de softwares e plataformas digitais, né? Que servem para quê? Para o geoprocessamento das técnicas matemáticas e de computação associadas à produção de diversas informações geográficas. Por exemplo, a foto de um satélite, a foto de uma área ou a foto de um radar. Através do SIG, Sistema de Informações Geográficas, é possível criar mapas interativos, na qual permitem a vocês, aos usuários, né, visualizarem e até mesmo inserir informações. Esses mapas, eles são elaborados por geógrafos. Se vocês verem aqui na página 703, vocês vão ter aí as mais variadas informações temáticas associadas aí a esses mapas interativos. Tem aqui, por exemplo, o uso do solo, esculturas, rodovias, rios, nomes geográficos, transporte, altitude, um recorte escolhido através dentro daquela área. Também a gente pode também utilizar ele na geomorfologia, nos biomas, manejo florestal, população e diversos outros, tá? Então é um sistema bem interessante. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha. Eu vou dar uma procurada para a gente ver se consegue aí um mapa interativo para a gente poder, um exemplo, né? Para a gente poder fazer de forma mais prática. Não vou prometer nada, eu vou procurar e depois eu mando para vocês. Bom, processamento digital de imagens, né? Aqui no finalzinho da 703. Esse processamento de imagens é uma técnica de geoprocessamento, na qual ele vai ajustar aquela imagem que foi obtida por meios digitais. Então aqui, por exemplo, vocês têm aqui uma foto de uma imagem de satélite do Mar do Caribe, aqui na 703. E essa foto foi aí tratada através no processamento digital de imagens para que pudesse ficar nítido alguns elementos que eram necessários para essa foto. Então, basicamente, ele é uma técnica de aprimoramento, uma técnica de tratamento de imagens, tá? Principalmente imagem de satélite. Então, através desse tratamento, desse processamento digital de imagens, é possível destacar, é possível ali alinhar aquelas imagens vistas por satélite. Se não fosse utilizado o satélite, através de outro meio, possivelmente não seria
possível destacar alguns elementos. Então, através desse processamento de imagem de satélite, é possível aí, como por exemplo, dessa imagem, foi possível destacar os recifes de corais ou bancos de areia aqui do mar do Caribe. Aqui na 704, né, eu acabei já falando do GPS, né, o sistema de posicionamento global, na qual nós utilizamos aí satélite, né? São utilizadas aí ondas na qual vão nos ajudar na localização. Aqui na página 704, vocês têm aqui uma figura sobre o funcionamento do GPS. Tem aqui o segmento espacial, o segmento do usuário e o segmento de controle, né? Então, como que funciona esse sistema? Desde quando você liga o GPS, quando é acionado aí o satélite e tudo mais, tá? Então, tem uma figura bem legal que vocês podem estar utilizando. Antes do satélite, antes do GPS, como que o homem fazia para se locomover? Utilizava aí a rosa dos ventos, né? Vocês lembram das coordenadas? Norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, e ele utilizava também a bússola. Antes da invenção da bússola, era utilizado o Sol, porque sabe-se que o Sol nasce do leste para o oeste. E no hemisfério sul também utilizado utilizado como meio de localização geográfica a constelação do Cruzeiro do Sul à noite. E no norte, aí a estrela polar, onde ajudava aí no processo de geolocalização. Aqui no finalzinho da página tem aqui usos do GPS que vocês podem ver. Tem astronomia, cartografia, telefone celular e a topografia. Tá? Eu não vou ler para vocês, porque aqui na apostila tá bem explicadinho, tá? E ele tá mais detalhadozinho, eu gostei. Então eu quero que vocês deem aqui uma lidinha, uma estudada nesse uso do GPS. Isso aqui é muito legal para vocês estudarem. Nós temos a astronomia, utilizados aí na mecânica espacial, a cartografia, que vocês já conhecem, a telefonia celular também, vocês conhecem de maneira... nós temos aplicativos que utilizam aí o GPS, o próprio Facebook, o Instagram, o iFood utiliza aí o GPS do seu celular, o Uber, acho que o maior exemplo do que o Uber também não tem. Tem diversos aplicativos de jogos, eles pedem a sua localização, você tem lá que permitir que ele utilize ali o GPS do seu celular. E a própria topografia, que é quem vai fazer aí determinar limites de propriedades. Então aí, um resuminho, né, que eu acabei de falar. Então na apostila vocês vão ter aí mais detalhados. E finalizando, nós temos aí... Finalizando, não. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, tem mais coisa. Nós temos aí os drones. O drone, ele vem de uma língua inglesa. Ele significa zangão. Ele é um veículo aéreo não tripulado, VANT. Esse VANT aí, ele nasceu durante o período da guerra. Era utilizado aí principalmente como um espião durante a guerra. E hoje ele é utilizado tanto na questão militar ainda, mas também na questão comercial, na questão profissional. E hoje em dia os drones eles estão à venda aí no Mercado Livre, muitos sites aí brasileiros, sites também do exterior, até mesmo pelo seu baixo custo, ele não tem um custo muito alto. É claro que numa utilização profissional, ou principalmente numa utilização militar, é necessário que ele tenha aí uma câmera muito boa, que ele tenha aí toda uma resolução na qual permita uma imagem mais nítida, também a questão do som, né? Mas o seu uso civil ele se deu aí a partir dos anos 2000, 2001, na qual aos pouquinhos ele foi se tornando mais popular. Você vê muito uso de drones, por exemplo, em festas de casamento, né? O fotógrafo usa para tirar foto aérea. Também é utilizado muito na Amazônia para
onde os fiscais do IBAMA eles colocam um drone para poder visualizar áreas de desmatamento, e diversos outros setores, profissionais, comerciais, até mesmo de lazer, ok? E também é utilizado, é claro, para o mapeamento, né? É claro que num caso de mapeamento é necessário uma resolução muito boa, e a referência aí de coordenadas aí do GPS. Aqui na apostila vocês vão ver que algumas imagens do drone para a questão de coordenadas, no mapeamento, para que ele serve? Acidentes geográficos do terremoto, do terreno, desculpa, terremoto. Identificação de falhas do plantio, identificação de pragas e doenças na agricultura, monitoramento de áreas protegidas, que eu tinha falado para vocês, dos fiscais do IBAMA, detecção de fenômenos de erosão, alterações na vegetação, identificação de defeitos na infraestrutura da mineração que pode pôr em risco o meio ambiente. Então é utilizado aí tanto em meios comerciais quanto em meios profissionais, como também para o próprio mapeamento, né? A própria geografia utiliza muitos drones, né? Juntamente com o GPS. Hoje em dia a gente encontra aí alguns drones um preço assim bem acessível para uso doméstico, vamos assim dizer, né? O uso civil é a terminologia correta. E aí nós temos também a cartografia social, na página 706. A cartografia social, qual que é o papel dela? Principalmente aí fazer um mapeamento, fazer aí principalmente de questões ambientais e questões aí territoriais. Há a necessidade de se fazer um levantamento de dados. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que o IBGE faz? Ele vai fazendo aí o seu recenseamento. A cada 10 anos ele vai de casa em casa, vendo o número de habitantes de uma cidade, de um estado, de um país. Para quê? Através desses dados, número de habitantes, a religião, a pergunta a renda, tem uma série de perguntas. A partir daí, é possível que o Estado, quando eu falo Estado, me refiro ao governo, seja municipal, estadual ou federal, através desses dados é possível que o Estado possa aí ter políticas públicas voltadas para as necessidades específicas daquela população. Então, por exemplo, se eu sei que numa determinada região possui um número muito grande ali de crianças, principalmente ali de 0 a 5 anos, então eu sei que eu vou preciso fazer uma política pública voltada para aquele público-alvo, seja através de creches, ou seja a própria saúde em si, né? Políticas de incentivo à vacinação, entre outras também. Se eu sei que essas crianças, a maioria dessas crianças são de famílias de baixa renda, então eu posso fazer uma política pública para ajudar aquelas famílias que possuem aqueles filhos e que são de baixa renda, seja na doação de leite. Nós temos na cidade de São Paulo, que eu sei que eles doam acho que 2 quilos de leite em pó, não sei muito bem como é que é, para famílias de baixa renda. Mas como que eles sabem disso? Através aí de uma estatística. Então eles já fizeram esse levantamento, eles sabem que há necessidade e a partir daí eles fazem aí, digamos, um chamado para que aquelas famílias possam retirar aquele item que precisa. Então, através desse trabalho de recenseamento é que é possível aí fazer políticas públicas voltadas para aquela necessidade específica daquela região específica, seja o emprego, a saúde, enfim, entre outros. Então, a cartografia social, ela tem também esse papel, né? No caso do Brasil nós temos aí o IBGE, e também a questão indígena, a questão ambiental, o limite das terras indígenas. Vocês vão ver aqui no finalzinho da página, tem um mapa sobre os principais temas abordados na cartografia social. Recursos naturais, conflitos na floresta, uso de terras, dados sobre economia e política, entre outros. Bom,
Vocês vão fazer as atividades das 700 e 607 que vocês estão me devendo e as outras atividades desse capítulo. Podem fazer todas as atividades. Na quinta, às 2 horas, eu vou corrigir com vocês, vou dar ponto e tirar todas as dúvidas. Então, façam, anotem as dúvidas, até quinta às 2.